Portanto, destas conversas, a conversa de hoje entra num segundo ciclo que tem a ver com a questão da execução programada, com 3 sessões. Esta é a segunda. A primeira foi dedicada à concretização das unidades de execução. Esta tem a ver com a forma como se pode consagrar, e neste caso, num caso concreto, está consagrada as áreas que ficam no plano como área urbana, mas sujeitas à urbanização programada ou à intervenção, à execução programada. E depois a terceira, em junho, estará mais com a estruturação dos sistemas de execução do plano. Entretanto, há aqui não é bem uma alteração, mas um aditamento a estas conversas. Vamos fazer uma conversa extranumerária no dia 31 de maio, portanto, penso que na quarta-feira próxima, às 6 horas, nos mesmos moldes, mas dedicada precisamente ao simplex urbanístico, portanto, que é a ideia mesmo que estamos a trabalhar no âmbito da direção e com pessoas que vão a colaborar no sentido de se estabelecerem algumas ideias, assentarmos algumas ideias de contributo para a discussão enquanto isto ainda está na Assembleia da República, e esta sessão insere precisamente nesse contexto, no sentido de ouvir o leque o mais alargado possível de pessoas sobre as questões que se levantam, etc., no sentido de, por um lado, de ser o mais exaustivo possível e também de se obter, digamos, o consenso mais alargado possível em relação às questões que nos poderão preocupar em termos desta proposta, não é? Assinalar, obviamente, as que forem positivas e assinalar aquelas que nos possam merecer reserva, sempre na perspectiva de colocar alternativas que nos pareçam melhores. Portanto, dia 31, quarta-feira, às 6 da tarde, quem puder e estiver interessado, encontrar-nos aqui novamente. Portanto, os nossos conferencistas de hoje são o António Costa e o Eduardo Leite, são arquitetos da Câmara Municipal de Valongo, do setor, não sei, departamento, divisão, não sei bem, mas do setor do urbanismo, ordenamento de território e gestão urbanística, e, como disse, eles vão pegar com o caso do PDM de Valongo, como é que o PDM tratou os diferentes tipos de áreas de execução programada, as formas que estabelece como deve acontecer essa execução, as consequências que terá a não execução, etc. Portanto, toda a parte executória, digamos assim, em relação a essas áreas que ficam em solo urbano, mas ainda não têm as características todas que são exigidas por lei para o solo urbano. E, portanto, o funcionamento é o mesmo, 20 minutos a meia hora de exposição, e depois a seguir entraremos no debate na forma do costume. Portanto, desde já, e sem mais delongas, António e Eduardo, muito bem-vindos e a palavra é vossa. Muito boa tarde, obrigado a nós por nos darem essa oportunidade para mostrar o nosso trabalho. Eu pedi autorização, se é que já não tenho, para compartilhar aqui uma pequena apresentação que fizemos, que eu acho que é aqui. Pedi a confirmação, se estão a ver. Estamos a ver, está ótimo. Estamos a ver, muito bem. Nós fizemos aqui uma pequena apresentação em que vamos dividir a nossa apresentação em 2 partes. Uma primeira parte queria apresentar eu, que tem a ver mais com a especialização destas diferentes áreas a tratar, como é que elas apareceram e como é que se enquadram na estratégia de desenvolvimento territorial. E depois uma segunda parte dos aspectos mais normativos, que tratará aqui o meu colega Eduardo. E sem mais delongas, com esta apresentação e capa muito bonita, vamos começar aqui com... Pronto, esta é a nossa proposta vou pôr aqui na apresentação disto tudo. Na nossa proposta de áreas de execução programada, nós temos 4 grandes grupos de áreas. Não é? Temos aquelas que nós batizamos de áreas de urbanização, que são aquelas que vamos apresentar hoje, que vamos dedicar mais atenção. Temos as de reserva de solo, que têm a ver exatamente com isso, as reservas de solo. De reabilitação, que no nosso caso são as áreas afetas às ARUs e respectivas ORUs. E depois temos as áreas de planeamento, onde identificamos os planos em vigor e caracterizamos as OPGs e as OPGs propostas. Neste slide nós fazemos quase é só relembrar o processo de limitação, que seguiu os normais procedimentos, quer dizer, o processo de
partir de uma base de referência, que é a imagem que está na parte superior esquerda, uma base de referência onde é incluída toda a informação geográfica, depois uma aferição de trabalho de campo e depois resultou numa proposta. Nas imagens do meio, nós optamos por mostrar aqui quase o início que está em cima e o final deste processo, da aferição e da delimitação. E depois, nos lados, no lado direito, temos duas plantas que nos parecem importantes mostrar para explicar os níveis de consolidação e de infraestruturação do concelho de Valongo. Nomeadamente, mostrar que na planta de cima as zonas mais escuras são aquelas áreas edificadas mais consolidadas e depois até uma zona mais amarela, que são as áreas que os edifícios se afastam quase mais de 50 metros ou mais de 100 metros uns dos outros. Portanto, temos um território muito também moldado pelas características morfológicas, não é? Uma vez são as áreas urbanas que estão incluídas nos vales florestais, né? Paralelamente às margens dos rios, que não cresceu muito, portanto é uma área muito contínua, embora em muitas áreas tenha alguns vazios. Depois, na planta de baixo, temos aquilo que também é muito importante mostrar, que tem a ver com a taxa de infraestruturação do concelho, que se aproxima dos 100%. Por fim, só para enquadrar mais o último enquadramento a este nível, fizemos um exercício que foi de justificar, mostrar quase a relação entre a evolução das áreas, a proposta das áreas de edificação, a percentagem do território do concelho em que é proposta a edificação, urbana ou rural, nas áreas urbanas ou nas áreas rurais, e depois o nível de infraestruturação. E realmente o que nós estamos a ver no somatório das duas áreas, o aumento que está a ser introduzido nesta segunda revisão decorre sobretudo de duas coisas. Uma delas eu vou mostrar mais à frente, tem a ver com a estratégia do modelo territorial, e outra tem sobretudo a ver com o facto de, tendo em conta as características e o nível de infraestruturação, de ocupação e de infraestruturação do território atual, muitas das áreas, ou todas aliás, que estão no PDM em vigor, classificadas em solo rústico, como aglomerados rurais, de facto têm as mesmas características para serem solo urbano. E foram integradas, são propostas como solo urbano. Depois temos naturalmente este exercício, decorre da questão mais das áreas edificadas e infraestruturadas, passou a fase a incluir a fase de planeamento, propriamente dito, e tendo em conta o modelo territorial de desenvolvimento. E nesta matéria, uma das grandes apostas que o Estado está a fazer nesta versão, nesta segunda revisão do PDM, é que esta área que nós chamamos, esta área que está contornada a vermelho, que nós chamamos a área cidade polinucleada, que no fundo o que nós queremos é programar aquilo que já está a acontecer há alguns anos, que é a ligação que está a acontecer, a ligação física e continuidade física e funcional das três principais cidades, ou das três cidades do concelho, que é a que está de Alfena, que está indicado pela letra A, de Irmesinde e de Valongo. E as outras duas vilas, de Sobrado e de Campo, que são as letras S, têm um cariz mais urbano. Esta cidade polinucleada, naturalmente, traz um desafio de complementaridade e de gestão dessas áreas em comum. E depois o que nós estamos também a propor é, no fundo, que esta grande cidade do concelho, que se aproxima dos 80 mil habitantes, tem o rótulo da articulação será um parque urbano, que é uma área florestal, que é um parque urbano ou florestal. E naturalmente estas apostas introduzem aqui algumas áreas que mais à frente nós vamos falar e que vão dar origem a algumas das áreas que nós chamamos de áreas a estruturar. O resultado deste exercício, nós fizemos aqui 5 extratos, estamos a apresentar 5 extratos de cada uma das freguesias ou de cada uma das cidades. Começamos de ordem alfabética: Alfena à esquerda, Irmesinde, Valongo, Campo, Sobrado e Valongo. E o que resulta deste processo são que existem dimensões muito variadas destas áreas e localizações muito variadas dos chamados vazios urbanos. E, naturalmente, era preciso trabalhar esta diversidade, porque
Não sei se conseguem ver, há áreas que são marcadas a cinzento, que são áreas muito pequeninas, até às áreas que são, realmente, são áreas significativas que é preciso programar a sua ocupação. E, naturalmente, estas áreas, tendo em conta que, como estão a ver, o nível de edificação e de ocupação do território, são áreas que, do ponto de vista da consolidação dos aglomerados e na lógica daquilo que pronto, são os paradigmas atuais e uma aposta deste PDM também, pode contribuir muito para a qualificação ambiental e para a resiliência do ambiental nas adaptações às alterações climáticas. Duas notas que nós optamos por mostrar aqui, que têm a ver com as dinâmicas e a resposta que estes vazios podem dar às dinâmicas que nós estamos a verificar. Esta carta que nós temos aqui são os compromissos urbanísticos e nós optamos por diferenciar os anteriores ao PDM que está em vigor e os posteriores ao PDM que está em vigor. Os posteriores são os mais escuros. E o que nós verificamos nesta lógica, por exemplo, nós temos as manchas mais claras, enormes, que aparecem na carta geral, eram sobretudo operações de loteamento. E de repente, de acordo conforme as orientações e a proposta da revisão, a proposta do PDM que está em vigor, estes loteamentos desapareceram e iniciou-se um processo de consolidação do território existente. Portanto, naturalmente contribuiu sobretudo a questão das taxas, não é? Mas também contribuíram algumas propostas que nós estamos a ver se damos continuidade nesta segunda revisão. Mas a verdade é que esta lógica, e aqui nós identificamos um exercício que estamos a fazer há cerca de 1 ano e meio, foi quando começámos a responder aos direitos de preferência nas transações imobiliárias que aparecem no Casa Pronta, acho que é assim que se chama, no Casa Pronta, e que verificamos que isto é ano e meio, que já vamos em 2.100 transações, que são as que chegam pelo Casa Pronta, não é? E verificamos que o que está a passar é que provavelmente esta lógica de dinâmica urbanística se calhar não é suficiente, ou mais provavelmente não é suficiente. Mais a oferta houvesse, mais se vendia. Por exemplo, não se trata aqui em cima, estas bolinhas, naturalmente, são a agregação de muitas transações, muitos pedidos, e aqui temos um exemplo de um empreendimento que era um chamado esqueleto, que era um edifício abandonado, em que a Câmara conseguiu desbloquear o processo e a partir do momento em que o processo foi desbloqueado, vendeu-se quase tudo em praticamente meio ano, uma coisa do género. É claro que de momento, o mercado que está a acontecer em Valongo é um mercado para um valor, uma população média, não é? Não é uma população, não é um público alto. Neste enquadramento, nós, pronto, tendo em conta a diversidade dos vazios urbanos e a estratégia de desenvolvimento territorial, optamos por diferenciar estes vazios todos em 3 tipos de tratamento. Aqueles que, nesta lógica de consolidação, que não justifica ter uma atenção especial, que são as áreas mais pequeninas, que têm uma lógica que estão em consolidação. Os que, sendo de alguma dimensão, irão contribuir, são áreas estratégicas para a qualificação dos tecidos e malhas existentes, portanto, são os interiores dessas malhas existentes, podem contribuir muito com a comatação de carências de espaços verdes, de equipamentos, etc., que tem que ter alguma dimensão para isso. E depois os que estão numa lógica de ampliação das malhas e tecidos urbanos existentes, que se constituem aquilo que nós chamamos de estruturação, são áreas de estruturação, são áreas estratégicas para a implementação deste modelo de desenvolvimento desta cidade polinucleada. Naturalmente, este exercício, desde já, e pelo que nós temos conhecimento que está a acontecer com outras câmaras que já têm PDMs aprovados, desta última geração, naturalmente nós estamos a prever que isto vai ter muito trabalho de planeamento e de desenho urbano. Já estamos a prever, e aliás uma das questões que está a ser acautelada no programa de execução do plano é exatamente a operacionalização desta quantidade de trabalho que vai ser necessário para a Câmara efetuar juntamente com os promotores. Depois, no fim,
o que nós estamos aqui, optamos por também, uma vez que isto, o objetivo, tem um objetivo também de incentivar os promotores a que também participem neste processo, e como nós sabemos que nestas coisas dos promotores, as plantas são sobretudo as peças que são mais vistas, optamos por, se calhar, dar indicação nessas peças daquelas áreas que estarão sujeitas a efeitos da não execução. Aqui que nós carinhosamente chamamos do aviso aos navegantes, não é? Pronto, e esta a solução, no fundo, é um extrato da carta de programação que nós estamos a propor, em que tem a amarelo as áreas a consolidar, a creme as áreas a estruturar, a azul as áreas a infraestruturar, que necessitam só de infraestruturação, já estão ocupadas, e depois temos uma a verde, que são muito poucas, que são as reservas de sol. Por cima destas áreas temos, naturalmente, as questões das OPGs e SOPGs e o enquadramento programático de todas essas áreas. O chamado aviso aos navegantes são estas pequenas manchazinhas que aparecem quer na planta de ornamento, quer na planta de programação e execução, em que nós já indicamos que nas áreas que estarão sujeitas a reclassificação ou requalificação, pronto, que é preciso intervir conjuntamente com os serviços municipais. Eu agora passava ao meu colega e ele vai apresentar as questões mais regulamentares. Ora bem, espero que me estejam a ouvir. Estou? Estão a ouvir? Estamos perfeitamente. Sim, perfeitamente. Bom, então vou passar aqui à parte do enquadramento normativo que nós trabalhamos ao longo dos últimos meses e que vai ficar contemplado no nosso regulamento do PDM. Eu queria só fazer aqui duas notas prévias, uma para dizer que neste momento o ponto de situação da nossa proposta de revisão está fechada, temos uma proposta de regulamento que está concluída e consolidada e que vai ser submetida à segunda reunião da Comissão Consultiva. Daí que aquilo que vamos ver nos dispositivos seguintes não é propriamente uma transcrição integral, mas são extratos, digamos assim, do articulado da proposta de regulamento. Assim sendo, eu passaria se calhar este à frente, porque isto tem a ver com o enquadramento normativo superior, que resulta da lei de bases e do registro, e portanto que dá enquadramento à necessidade deste modelo de execução programada, e se calhar ia-me focar aqui nos aspectos essenciais do Decreto Regulamentar 15/2015, nomeadamente do seu artigo 7º, e com particular ênfase e foco aqui no ponto 3, na linha C, quando diz que um dos critérios cumulativos a observar é o que resulta da existência de infraestruturas urbanas e prestação de serviços associados, compreendendo no mínimo os sistemas de transportes públicos, abastecimento de água e saneamento, distribuição de energia e telecomunicações, ou garantia da sua previsão. E isto aqui é que é fundamental, no horizonte do plano territorial, mediante inscrição no respectivo programa de execução e as consequentes inscrições nos planos de atividades e orçamentos municipais. Isto é de facto fundamental para alicerçar, digamos assim, e estruturar o nosso modelo de execução programada. Eu passaria ao diapositivo seguinte, em que, no fundo, temos aqui a tipificação nas áreas de execução programada da urbanização, a tipificação, a sua identificação e definição. Temos, portanto, o primeiro grande grupo, que é as áreas a infraestruturar. Eu, se calhar, vou-me abster de estar a ler isto, porque não considero que seja, senão não consigo, de facto, cumprir o tempo. Temos depois o grupo das áreas a consolidar e temos o grupo das áreas a estruturar. Eu não sei se consideram pertinente estar, de facto, a ler a definição de cada uma delas, não é? Se calhar passava à frente. Pronto, neste slide temos aqui a transcrição daquilo que são as condições de execução e os efeitos da sua não execução destas áreas de execução programada, nomeadamente para cada um dos grupos que foram elencados no slide anterior, e eu se calhar dava aqui um particular enfoque aqui nas áreas a estruturar,
e nas áreas a consolidar, nomeadamente aqui nas áreas a estruturar, segundo as quais, e no nosso modelo, elas executam-se preferencialmente através de planos de pormenor ou unidades de execução com estudo urbanístico, e o sistema de execução preferencial ou tendencial será o de cooperação, assumindo o município uma parte ou totalidade dos encargos de urbanização estimados em função da área afeta, podendo, em caso de necessidade, ser adotado o sistema de imposição administrativa. Ora bem, aqui, esta última entrada neste diapositivo tem relevância, porque no fundo define o que é que o estudo urbanístico deve contemplar, nomeadamente deve orientar os princípios morfológicos para a ocupação da área programada, incluindo a indicação das vias estruturantes e das áreas destinadas a espaços verdes e equipamentos. Ups. Bom, os efeitos da não execução estão sobretudo tipificados aqui, na parte final deste diapositivo, sendo que nas áreas de infraestruturar o licenciamento urbanístico fica suspenso até à conclusão das redes públicas. Nas áreas a consolidar, as áreas ainda não infraestruturadas passam a qualificar-se automaticamente na categoria de espaços verdes do Gradouro, e já vamos ver a seguir qual é a definição para isto, ou quando aplicável, no caso das exclusões da RAN, por exemplo, nas categorias de solo rústico adjacentes consoante a sua localização. Finalmente, nas áreas a estruturar, as áreas ainda não infraestruturadas passam a qualificar-se nas categorias de solo rústico adjacentes consoante a sua localização. Ora bem, eu acho que já andei para a frente mais. Ok. Ok. É relevante ainda transmitir que o prazo estabelecido para a execução é de 10 anos, de todas as áreas de execução no âmbito do plano, correspondendo a esta concretização nas áreas de infraestrutura, à execução das infraestruturas em falta, e nas áreas a consolidar e áreas a estruturar, à emissão do alvará de urbanização ou à celebração de contrato de urbanização em sede de rejoé. Não é? No fundo, porquê? Porque nesta tipologia de contratos de urbanização já há uma prestação de garantias bancárias por parte do promotor. Não é? Bom, finalmente, temos aqui alguns apontamentos que são importantes transmitir, nomeadamente no que se refere à estimativa dos encargos de responsabilidade do município. Nós aqui temos aqui tipificados, digamos assim, todos os encargos possíveis, não é? Eventualmente, nomeadamente para a determinação da área de arruamento a executar, aplicou-se uma percentagem de 10%. Para a determinação da estação de rede de abastecimento de área de saneamento, considerou-se um perfil tipo médio de 20 metros. E para a determinação de encargos totais nas áreas de infraestruturar, a consolidar e a estruturar, temos aqui valores unitários que foram recolhidos locais, não, ao nível local, não é? Nomeadamente pavimentação, 40 euros o metro quadrado, abastecimento de água, 65 euros o metro linear, e drenagens de águas residuais, 130 euros o metro linear. No que concerne à repartição dos encargos de responsabilidade do município, definimos aqui uma afetação de recurso de encargos de acordo com a seguinte percentagem, não é? 100% para a infraestruturação das áreas a infraestruturar, 0% para a infraestrutura de áreas a consolidar. Aqui, tendencialmente, o sistema vai ser de iniciativa dos interessados, pelo menos é o que se pretende, e 30% para a infraestruturação das áreas a estruturar, e aqui entramos com um sistema de cooperação. Pronto, neste diapositivo temos aqui, digamos assim, uma tabela geral com todas as áreas, com os grupos das áreas de execução programada. Num primeiro segmento temos aqui as áreas a infraestruturar, as áreas a consolidar e as áreas a estruturar. Elas estão divididas por entradas, não é? Por cada uma das áreas. Aqui tem um código, tem uma quantificação da respectiva área, tem o tipo de execução, não é? Se é sistemática ou não, o prazo, de quem é o promotor, os efeitos da não execução, a infraestruturação e o respectivo cálculo, e os encargos, a estimativa de encargos totais e da Câmara Municipal. Eu queria só fazer aqui uma à parte para dizer que na nossa proposta de
do plano da segunda revisão, nós temos 118 áreas de execução programada previstas. Portanto, isto dá, de certa forma, para perceber qual é o trabalho futuro que vamos ter pela frente, não é? Pronto, agora aqui a passar aqui a dois conceitos que nós, para fechar este círculo, digamos assim, e dar coerência a este círculo normativo, que é a definição, digamos assim, dos espaços verdes do Logradouro, com a respectiva identificação em regime, e a definição do conceito de estudo urbanístico, não é? Eu se calhar vou-me também abster de estar a ler isto. Uau, nas horas, se calhar vou fazer aqui, se ainda estamos com tempo. Ok. Aqui nas áreas, nos espaços verdes do Logradouro, portanto, nós temos aqui uma identificação, portanto, eles constituem uma subcategoria dos espaços verdes, em que são qualificados os prédios integrados em áreas a consolidar e que não foram executadas no prazo estabelecido pelo plano e que correspondem dominantemente a interiores de quarteirões livres de edificação. Nestes espaços verdes do Logradouro, admitem-se apenas edificações que apresentem ligação funcional com a atividade decorrente do próprio Logradouro ou com o edifício principal, dando cumprimento aos seguintes parâmetros: altura de fachada não superior a 3 metros e um piso, o índice de impermeabilização do solo não superior a 15%, e uma superfície máxima de construção correspondente à área equivalente a 10% da área do prédio afeta esta subcategoria. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Estou a dar aqui uma notacita. Esta é uma subcategoria que está a ser criada especificamente para o efeito da não execução das áreas a consolidar. Porque consideramos nós que, logo à partida, do ponto de vista conceptual, não fará muito sentido ter um perímetro urbano tipo queijo suíço, não é? E depois, esta lógica das áreas interiores, os vazios urbanos interiores, podem contribuir de uma maneira ou outra, quer ao nível da edificação, quer ao nível do espaço verde, para a qualificação e para questões ambientais locais, não é? Portanto, parecemos a nós, e a proposta que nós estamos a fazer, que os vazios interiores não fará muito sentido, ou não faz nenhum, para no nosso entender, que o efeito da não execução passem para solo rústico. E daí aparece esta criação desta subcategoria, que irá enquadrar naturalmente todas as áreas não executadas, todas as áreas a consolidar não executadas, a consolidar. Ups. Bom, passando aos últimos, aqui temos as áreas de execução programada dedicadas portanto, no fundo, destinadas a reservas de solo. Eu, se calhar, aqui eu passava à frente, porque, no fundo, é uma adaptação, não é? E, portanto, temos aqui, nomeadamente, outra vez, a estimativa de encargos, a responsabilidade do município e o anexo, que todas estas áreas estão listadas num anexo, que é o anexo 8º, e que compreendem as tais 118 áreas de execução programada. Se calhar aqui importa só ressalvar a possibilidade no que se refere aqui aos encargos, que eles são excluídos dos encargos do PDM, com reservas de solo, as áreas de reservas já previstas e programadas em PMOT, em vigor, e as áreas de reserva e as áreas das reservas até à cedência média do plano, quando integradas em sua OPG. Pronto, e aqui isto é uma síntese, digamos assim, de uma tabela que nós construímos, com os critérios todos, não é? E isso aqui chamava a atenção, sobretudo para esta última coluna, a coluna mais à direita, que no fundo abre aqui a possibilidade de reintegração em solo urbano para algumas dessas áreas, não é? Nomeadamente nas áreas a consolidar, através da alteração do plano de pormenor, e nas áreas a estruturar, através da alteração do plano, ou PP com efeitos registrais. Pronto, e dávamos por concluída a nossa apresentação. Muito obrigado. Agradecer a excelente apresentação, a apresentação propriamente dita, oral, e também a sua clareza, e a clareza também da apresentação
gráfica, que efetivamente nos mostra uma grande sistematização das ideias e, do resultado dessa sistematização das ideias, também a sistematização das propostas. Portanto, passaremos agora à fase de debate. O procedimento é o mesmo, as pessoas podem, ou através do chat, colocar perguntas, e eu de vez em quando vou ao chat e ponho as perguntas aos conferencistas, ou então, de uma maneira mais expedita, levantando a mão, e eu vou tomando nota e portanto, e dando a palavra às diferentes intervenções. Não sei se já alguém quer começar. Eu agradecia que levantassem a mãozinha do sistema, não é a mão física, mas para já o António Porfírio Maia, penso que quer falar, levantou a mão para isso, tenho a palavra. Boa tarde a todos. Eram os pedidos de esclarecimento, se fosse possível. Também, também. Gostaria de saber qual é a diferença entre áreas a infraestruturar e áreas a consolidar. Muito bem. A segunda questão, são só duas as questões que eu tenho. Por que é que não dão a possibilidade de os proprietários poderem apresentar uma proposta de reparcelamento antes de estabelecerem o sistema de execução como cooperação? Eram estas as duas perguntas. Posso acrescentar uma terceira, que é se não definiram prioridades na programação da execução. Isto é, dá uma sensação, ou pelo menos eu percebi bem, ou mal, que definiram um prazo de 10 anos. E, portanto, no curto prazo e no médio prazo não foi equacionado. Ou seja, não há uma definição de prioridades. Portanto, 3 questões, se fosse possível. Não está mais ninguém inscrito, portanto, tenho a palavra para responder às questões, aos esclarecimentos. Ok. Vamos ligar aqui o mudo. A questão da diferença entre áreas a infraestruturar e áreas a consolidar. As áreas a infraestruturar são as áreas que já estão identificadas e que necessitam, ou parcialmente identificadas, e que necessitam de infraestruturação. Não têm as infraestruturas todas, não é? São muito, no caso de Valongo, são muito poucas, porque, tendo em conta a taxa de infraestruturação do concelho, são mesmo muito poucas, são 6 ou 7, uma coisa assim, ou 10, se calhar não chega a uma dezena. A questão da proposta de parcelamento. A questão dos 10 anos, nós estamos a tentar agilizar, por isso é que usamos a palavra preferencialmente, não é? E estamos a tentar agilizar o máximo possível nestas áreas a consolidar a sua execução. E, aliás, a criação da figura do estudo urbanístico, para ver se conseguimos fugir um pouco, infelizmente, à figura de plano, que sabemos todos os tempos que estas coisas demoram, não é? E salvaguardando os interesses de todas as partes. Naturalmente, no início do processo de colaboração entre Câmara e privados para a execução de cada uma destas áreas, as hipóteses colocam-se todas, não é? Mas, à partida, há uma questão que, do ponto de vista da Câmara Municipal, me parece importante, é que a iniciativa destas áreas, da ocupação destas áreas, terá sempre, à partida, que ser privada, não é? Ou particular. Isto remete-nos para a questão das prioridades. A exceção nestas áreas são algumas destas áreas a consolidar e áreas a estruturar, e algumas das outras que não são áreas de execução programada, que se consideram como prioritárias para a implementação, ou pelo menos que seja para o início da fase de implementação deste modelo de desenvolvimento territorial. Falámos, sobretudo, das questões da comutação e do desenho, o maior detalhe nas principais cidades. Por exemplo, no plano, no PR, que é previsto para tal criação de parque urbano-florestal da articulação, da Serra, chamado, tem um nome assim, não é muito famoso, mas é do Gadelho, não é?
E depois temos assim também outras, além de mais isto, outras SWAPGs, que são aquelas áreas que nós não estamos aqui a apresentar, e depois no programa de discussão do plano aparece esta priorização. Por exemplo, as áreas, os planos das SWAPGs e as outras figuras que estamos a trabalhar para, por exemplo, as áreas centrais de cada uma das vilas ou das áreas de expansão industrial, etc. Há um aspecto que eventualmente eu também aproveito para referir, e que tem a ver com o próprio tipo de plano que, na nossa perspectiva, deverá ser esta segunda revisão do PDM de Valongo. E tem a ver com o facto da Câmara Municipal, nos últimos anos, tem apostado muito no planeamento. Nós costumamos dizer, sempre que temos algumas apresentações, que nunca houve tanto planeamento nesta casa como é agora. E, de facto, esta casa dotou-se de um conjunto de instrumentos muito significativos, quer dizer, é bom ter instrumentos, mas que agora também o PDM vai ter que articulá-los. E tem alguns que são fundamentais para o PDM e que nós, enquanto equipa que estamos a elaborar a proposta, estamos a perfilar, nomeadamente um plano que nos parece muito interessante, que é o plano de reabilitação das linhas de água. E eu acho que é verdade que estas áreas urbanas são naturalmente muito importantes, é preciso consolidar. Estamos a aposta do Conselho nos últimos anos é claramente na qualificação, está a qualificação urbana e ambiental, e é esta etapa que nós estamos a fazer. Portanto, a priorização tem a ver com esta lógica dos próximos 10 anos, tem a ver com a qualificação urbana e ambiental. E nesta medida, não vou dizer que todas elas serão as prioritárias, mas haverá sempre algumas que serão, e sobretudo estas aqui das áreas mais centrais e as áreas que contribuem para o modelo tutorial. E sobretudo, já agora, me estou a lembrar, aquelas que nós também fizemos, que já tínhamos indicação para isso e que nos foi fornecida, o conjunto de todos o programa de careças, equipamentos e espaços verdes que resultaram quer dos relatórios de caracterização, quer do quadro de enquadramento estratégico, quer inclusive do processo participativo, está a ser também, no fundo, distribuído por todas estas áreas, numa lógica de criação de âncoras e de catalisadores urbanos, etc. Portanto, isto está, quando nós dizemos que vai dar muito trabalho do ponto de vista do desenho urbano, é porque as prioridades que nós temos, que definimos para o PDM, realmente têm que ser temos que responder ao quadro legal, mas o que nós nos pretendemos agora é que esta etapa e estas áreas, todas, pelo menos uma boa parte delas, contribuem para a qualificação do território, porque esta herança que nós temos atual nós temos que qualificá-la, porque nós temos um nível de ocupação muito grande e temos um nível de infraestrutura muito grande, que naturalmente a Câmara tem que ter rentabilidade destas áreas, não é? Tem que rentabilizar. Só estou a dar um exemplo, se calhar estou-me a prolongar, só a dar um exemplo. E é um dado que nós temos da primeira revisão do PDM. E por isso implementámos algumas medidas na lógica de consolidação. Nós fizemos o exercício que foram fazer o levantamento das áreas infraestruturadas que não tinham edificação. E o resultado a que chegamos é que tínhamos cerca, numa ordem de grandeza, de 30 km, uma frente infraestruturada, uma frente edificada, sem edificação, uma frente infraestruturada sem edificação de cerca de 45 km. Portanto, quer dizer, houve um esforço tremendo da Câmara para dotar este conceito de infraestruturação, e agora temos que arranjar a maneira de promover a sua consolidação para haver rentabilização deste investimento, não é? Pronto, já acho que não sei se consigo responder às questões. De momento não está ninguém a pedir a palavra, portanto permito-me pegar também no que acabaram de dizer e uma reflexão que me surgiu do que estavam a apontar e que tem a ver com, como sabem, o nosso RGICT aponta no que respeita à programação, tem uma concepção, na minha opinião, muito rígida de programação, porque a programação que eles ali definem e o grau de precisão e de pormenorização que o RGIC define é tipicamente para intervenções de escala de plano pormenor. E, portanto, há ali um déficit de como é que se apanha a programação num plano macro como deve ser o PDM. Agora, eu penso que
conseguindo responder ao que a legislação exige, vocês estão aí num caminho muito interessante, porque no fundo, ao estabelecerem de programação um limiar máximo, que tem que existir, ou estabelecer também, no caso geral, as situações, até porque aquilo que precisa de programação, de modo geral, resulta da estrutura do território como ele tem, é dos vazios, quer dizer, temos vazios que devem ter um destino e, portanto, são situações que podem acontecer, não podem. Portanto, a programação exigida pelo registro está colocada aqui com um prazo um bocadinho mais longo e um pouco assente na iniciativa dos particulares, se ela existir. Isso permite o que é que as prioridades e a programação estratégica do município possa ser feita muito mais no concreto e na passada e não estar rigidamente estabelecida no PDM, que me parece um absurdo. Ou seja, isto permite ao PDM, mais do que programar, pôr as prioridades estratégicas por tipos de atuações e depois é a programação concreta ao longo do tempo e aí sim irá definir se uma determinada área que é estruturar ou de situação se integra agora na prioridade que eu neste momento tenho, então eu posso avançar, inclusive sistema de cooperação ou até sistemas mais impositivos para avançar, o que desta flexibilidade da programação se adaptar às próprias contingências, às próprias oportunidades ou o que seja. E, portanto, por outro lado, obviamente, o plano não podemos esquecer que se dirige também aos particulares e aos proprietários e tem que ter, digamos, aqui um nível mínimo de estabilidade de como é que isto vai acontecer. E, portanto, penso que isto é uma via muito interessante porque consegue-se responder às exigências um pouco rígidas que o regime põe, conseguindo flexibilidade para o município estabelecer a sua estratégia com a flexibilidade que ela deve ter, porque, portanto, ou seja, não tem muito sentido pôr uma estratégia de prioridades para o que os particulares vão fazer, a menos naqueles casos onde isso se torna estratégico para o próprio município. Isso pode ser definido já neste momento, em alguns casos, mas noutros pode se tornar estratégico daqui a 3, 4 anos e neste momento nem haver elementos para dizer se ela é estratégica ou não. Penso isso extremamente interessante. Está aqui uma pergunta, já agora desculpem, que no fundo é dizer se a CCDR aceitam bem a programação há 10 anos. Manel, eu posso intervir, eu não consigo, eu não sei onde é que ponho a mãozinha para se puder intervir. Pronto, mas pode-se levantar com a mão, também a gente vai vendo, não é? Força, não está ninguém inscrito? Eu só queria aqui referir 2 ou 3 questões. A primeira tem a ver com esta questão das áreas a consolidar poderem ser requalificadas, serem requalificadas para uma categoria de solo urbano sem edificação, que são essas áreas verdes do logradouro, se ao fim do tempo que tiver sido definido para a sua execução, elas não tiverem sido efetivamente executadas. Eu confesso que com as alterações legislativas, ou antes, com as promessas de alterações legislativas que temos tido nos últimos tempos, há sempre o receio de que aquilo que estamos a fazer hoje possa não ser verdade amanhã, ou possa nem sequer ter utilização prática amanhã. A ideia aqui tem a ver, sobretudo, com aqueles terrenos que estão marcadamente em solo urbano, claramente em solo urbano, ocupando muitas vezes o interior dos pequenos quarteirões, mas que vão para além dos buffers que nós utilizamos para a definição do solo urbano em função das infraestruturas existentes. Terrenos esses que muitas vezes têm um caráter especulativo ou expectante e que são essenciais à construção da cidade e, portanto, há que criar mecanismos da sua disponibilização para a cidade, nomeadamente, quer seja para a edificação, quer seja para espaços verdes, para equipamentos, para a habitação, seja o que for. Uma das formas, talvez a forma mais interessante e talvez mais convincente que temos para que esses terrenos sejam efetivamente disponibilizados para a construção da cidade é, ao fim de um determinado tempo, lhe retirarmos a possibilidade de poderem vir a ter alguma capacidade edificatória. Daí este mecanismo de, se ao fim de um determinado tempo esses terrenos urbanos não forem disponibilizados, eles revertem-se, ou antes, são requalificados numa categoria de espaço que não permite a edificabilidade, o que significa
que para ganharem nova edificabilidade não necessitam de um plano pormenor com efeitos registrais, bastará uma alteração ao plano. Parece-me que isto é uma questão importante, embora esta questão possa estar um bocadinho ultrapassada, ou esta preocupação da forma como nós podemos fazer com que os terrenos especulativos expectantes sejam disponibilizados para o solo urbano, possa estar um pouco ultrapassada se efetivamente esses terrenos, todos os terrenos aptos à construção e integrados no perímetro urbano desta nova geração de planejadores municipais, passarem a ser coletados com o IMI urbano. Eu julgo que isso não é suficiente. Era necessário que esse IMI fosse gradual, isto é, todos os anos ele fosse aumentado, para que houvesse aí efetivamente uma penalização, de forma a que os terrenos fossem disponibilizados para o fim a que o plano os destina. E daí termos acrescentado, digamos, este mecanismo da sua requalificação em área verde do logrador, foi aquela que nos ocorreu e que nos pareceu mais interessante, porque no fundo estamos a tratar de espaços interiores aos grandes quarteirões, portanto, área verde do logrador, o qual praticamente não tem qualquer capacidade edificatória. Não, a Comissão de Coordenação não tem aceito, da região norte, não tem aceito os 10 anos como limite para a execução. Isso é verdade. Normalmente temos definido prazos que têm a ver com os programas plurianuais do município, portanto 4 ou 8 anos, mas a verdade é que se nós virmos agora, olharmos bem para esta nova legislação, ou para esta proposta de nova legislação, os 10 anos aparecem lá efetivamente muito claros. E afinal, no fundo, os 10 anos aqui nós tomamos-los como médio prazo, como limite do médio prazo, correspondendo àquilo que já por convenção se designou como o horizonte do plano. Portanto, um horizonte do plano são 10 anos e, portanto, esta programação que estamos a fazer deve ter também como destino esses 10 anos. O que não significa que dos 10 anos que todas as áreas programadas tenham de ser ou devam ser executadas ao fim até 10 anos. Algumas, as tais que têm maior prioridade e que são urgentes e que é urgente a sua disponibilização para a cidade, podem ter prazos muito mais curtos, da ordem dos 4, 5 ou 6, depende sempre de uma questão muito importante. É aquilo que nós entendemos pela sua execução. O que é a execução de uma destas áreas programadas? É a execução das infraestruturas? É o alvará das obras de urbanização? É o tal contrato de urbanização no âmbito do RJUE? Essa é uma questão que a lei não define e, portanto, que terão que ser os municípios a definir o que é que entendem por execução das áreas programadas, tendo presente que elas devem ser executadas ao fim de um determinado período de tempo. Desculpa lá, era só isso, Manel. Sim, sim. Não vejo aqui inscrições. Já agora dou mais chega a esta questão que me parecia um aspecto muito importante que eu acho nesta abordagem. Obviamente estamos numa área metropolitana, numa zona intensa, num município intensamente urbanizado, com dinâmica urbanística. Isto é muito importante porque a maior parte dos nossos municípios e concelhos não tem essas dinâmicas, mas se a gente conseguir estruturar uma coisa minimamente em termos para estas áreas mais dinâmicas e mais complexas, poderemos tirar daí boas lições para aqueles territórios que são menos complexos, porque tendencialmente será um processo de simplificação do que aqui está posto. E eu digo isto a propósito precisamente deste verde logradouro. Aqui, nomeadamente nas áreas já de periferia urbana, ou então nos municípios menos urbanizados ou de menor dinâmica urbanística, nós temos também nestas áreas que não tem sentido ficarem em rústicos, tal queijo suíço, mas que não estão tanto por uma questão de expectantes do ponto de vista especulativo, mas pelo facto de serem o resto dos terrenos estão edificados na periferia do quarteirão, e aquilo é um conjunto, um mosaico de terrenos e de parcelas que são o resto dessas parcelas e que estão ali digamos, que constituem esse miolo do quarteirão. Não sendo, quando eles não têm uma grande dimensão, não tem sentido ficarem em rústicos, mas eu diria, aí dificilmente eles terão um aproveitamento urbanístico porque exigiria o entendimento, às vezes, de mais uma dezena ou 2 dezenas de proprietários,
E, por outro lado, dentro do modelo de ocupação, não é nada mau que eles não fiquem ocupados, porque, efetivamente, são áreas digamos, de desafogo, são áreas de complemento. Muitas vezes as pessoas agricultam e fazem aí cultivam aí qualquer coisa nesses fundos de quintal, e, portanto, se eles ficarem eternamente assim, também não é muito mau. E agora, o que não tem muito sentido, porque tudo isto é muito variável, é eles ficarem eternamente com uma capacidade edificatória urbana, porque eventualmente poderão começar a entrar nesses sistemas de expectância especulativa. E, portanto, estamos numa situação onde, efetivamente, este conceito do verde logrador, que no fundo é um verde urbano privado, conciliar as duas questões, não fazer o queixo suíço, e temos ali umas áreas que efetivamente até têm uma função de desafogo do espaço urbano, semi-urbano, periférico, ou o que queiramos dizer. Outro ponto em relação a isto, que é na questão do readquirirem mais tarde, isto esgotou-se, passaram para o verde logradouro, mais tarde tentar como é que se diz, reunir essas condições para aquilo voltar a querer ter um aproveitamento urbanístico. Aí o que eu penso é que isso será por via da alteração do plano, uma vez que não há reclassificação do solo para ele já é urbano, é muito mais simples. Agora, eu acho que isso deveria pensar que nessa altura deveria haver uma série de penalizações, digamos, do ponto de vista de repartilha de mais-valias e de outras formas, que no fundo era a penalização por eles não terem feito o aproveitamento dos terrenos no devido tempo programado. Portanto, enquanto na situação atual, eventualmente não me choca que estas áreas, se tiverem um tal aproveitamento neste período, pode ser os 10 anos ou menos, que não haja aí, ou haja aí de uma maneira muito mitigada a questão da partilha de mais-valias, a contrapartida, se isto vier mais tarde, é que então aí vai-se entrar um bocado no duro e há essa partilha, ou então uma situação que também pode ser prevista, é que o reaproveitamento urbanístico futuro ser com índices muito mais baixos ou com muitas mais exigências de manutenção de áreas verdes, por exemplo, para manter a tal função de logradouro. Estou a raciocinar um pouco em voz alta, mas parece que é uma potencialidade que isto também tem, e que tem a virtualidade de atender a razões muito diferenciadas porque é que essas áreas estão expectantes ou não estão ocupadas e que não têm unicamente a ver com a questão da expectância especulativa. Não é? Deixa-me só completar a questão das áreas a estruturar e penso responder a uma pergunta que o Porfírio colocou, julgo que não me enganei relativamente à questão que ele levantou. As áreas a estruturar, no fundo, correspondem um pouco ao solo urbanizável que acabou com esta nova legislação. Portanto, há aqui uma certa contradição. As áreas a estruturar têm a ver, essencialmente, com aquele artigo 7º do decreto regulamentar 15/2015, que considera-se também como solo urbano aquele para o qual haja a provisão da sua infraestruturação no horizonte do plano, desde que através do plano de atividades e do programa e do orçamento municipal. O que significa que a Câmara Municipal é ator nestas áreas a estruturar e, portanto, o seu sistema de execução, que é sempre de execução sistemática, deve ser ou de cooperação ou de imposição administrativa. Agora, muito cuidado com as áreas a estruturar, porque elas devem ser cirúrgicas, elas devem ter, sobretudo, um caráter verdadeiramente estratégico para a execução do modelo que nós pretendemos implementar. Portanto, elas não devem ser grandes, elas devem ser relativamente pequenas, devem ter prazos curtos de execução e devem ter, efetivamente, um verdadeiro valor estratégico. Aliás, devem ser profundamente justificadas. Portanto, há também ações de reparcelamento nestas áreas a estruturar, mas o sistema de execução é sempre um sistema de cooperação, com mais ou menos intervenção do município, dependendo agora da aceitação, digamos assim, dos diferentes proprietários, mas podendo, inclusivamente, dado o seu caráter estratégico, a Câmara Municipal optar pelo sistema de imposição administrativa. Agora, elas têm que ter caráter estratégico e devem ser cirúrgicas. Isto parece-me um ponto importante, senão estamos a banalizar novamente aquilo que procuramos acabar, que é o solo urbanizável. Muito obrigado pelo esclarecimento. Era exatamente esse o regime urbanístico que eu pretendia para conseguir diferenciar as duas categorias de solo que aqui estavam, porque a mim causavam uma certa estranheza. Muito obrigado pelo esclarecimento.
Ora bem, ninguém quer mais colocar questões ou fazer intervenções, não se trata só de perguntas, também... O Frederico levantou a mão. Pronto, força. Obrigado, boa tarde. Precisamente ainda sobre o tema dos 10 anos... Desculpe, só uma interrupção, só para analisar. O levantar a mão eletrónico, temos que ir aí abaixo a dizer reações, clicando aí, depois há uma mãozinha para levantar. Desculpa, é a maneira de levantar a mão eletronicamente. Força, Frederico. Funciona assim. Como eu dizia, muito boa tarde. Ainda sobre o prazo dos 10 anos, eu concordo plenamente com aquilo que o engenheiro Lameiras acabou de referir e gostava de reforçar a ideia com outra coisa adicional, até porque já sabemos que vêm aí novidades como o Simplex, coisas muito estranhas como as unidades de execução que o governo decide agora que devem ter desenho urbano. Eu nunca vi nenhuma unidade de execução sem desenho urbano. Aquilo aparece ali como sendo uma grande novidade, ou um contrato de urbanização, parece que estão a inventar a pólvora, mas o que sabemos é que mesmo com a coordenação, em sistema de cooperação, sabemos que estas coisas não se fazem de um dia para o outro, muitas vezes pela quantidade de interessados que é preciso conciliar e congregar, e acho que, sabendo eu que estamos a falar de coisas muito diferentes, programação e execução, tem que haver um bom senso de que, se por um lado o solo urbanizável acabou com a lei dos solos, por outro lado isto não é uma transição que se faça de um dia para o outro, e os 10 anos também vêm de alguma maneira, na minha lógica mais jurídica, da própria validade do RJOE. Se já precisamente o prazo máximo que estava definido no RJOE, precisamente para execução de loteamentos, ainda que sem prejuízo, obviamente, do que estivesse em termos de execução de plano territorial, já eram 10 anos. Porquê reduzir os 10 anos para 6 ou para 4? Eu percebo a lógica dos planos plurianuais de investimento e eu percebo a lógica de que, se não aconteceu durante o tempo, se calhar nunca vai acontecer, mas a verdade é que às vezes não estamos a falar de uma unidade de execução de 1 hectare. Há bocado via-se na apresentação sobre o OPGs e o OPGs com dimensões muito, muito consideráveis, que por sua vez se calhar vão ter várias unidades de execução, vão ter dezenas ou centenas de proprietários, e esses processos têm a sua morosidade, e acho que o município tomou uma excelente opção em privilegiar o sistema de cooperação. Porque se há coisa que quem trabalha nesta área sabe, é que se ficamos sempre à espera do sistema de iniciativa dos interessados, ela nunca é tão célere como eles próprios precisam. Porque eles não se conseguem organizar sem um árbitro, vamos dizer assim, que deve ser o município, que por vezes poderá ser mais interventivo, até se for proprietário, ou se definir como estruturante uma determinada área ou uma determinada infraestrutura, deverá ser muito interventivo. Se for menos prioritário para o município, poderá ser menos interventivo, mas, na minha opinião, sem essa figura do município mediador de interesses e prioridades, a iniciativa dos interessados muitas vezes não sai do papel. Portanto, é muito bom que o sistema seja o de cooperação em regra, porque acho que vai permitir dinamizar aquilo que tem estado parado. Era só. Muito bem. Muito obrigado. Essa questão do sistema de cooperação também me parece interessante, porque a gente tem que aproveitar o mais possível as virtualidades da lei. Bem, basta quando ela é muito rígida. E reparem, o sistema de cooperação é um sistema extremamente aberto, porque coopera-se no que for necessário cooperar. O sistema de cooperação pode limitar-se ao estudo urbanístico que define, digamos, a organização do território para que cada um vai fazer a sua própria intervenção. E este estudo urbanístico não tem que ser o desenho de um plano pormenor, pode ser um desenho estrutural, meramente, não é? E aliás, a questão deste estudo urbanístico, eu acho extremamente importante a maneira como está colocado. Tem que se afirmar logo à partida, do ponto de vista formal, que ele não é vinculativo, porque senão caem-se os problemas jurídicos todos. Mas se eu estiver numa área onde, de acordo com o plano e com a lei, o município tenha o poder de dizer esta área só avança por unidade de execução, o estudo urbanístico torna-se praticamente vinculativo. E pode ser um estudo que é só de estruturação, porque o município diz assim, isto só avança por unidade de execução. E a unidade de execução ou respeita esta estrutura, ou então vocês têm toda a liberdade de propor uma estrutura alternativa, mas eu tenho a liberdade de a aceitar ou não. E, portanto, na realidade, o estudo urbanístico formalmente não é vinculativo, mas em determinadas circunstâncias tem pelo menos uma força muito grande. Com esta vantagem,
precisamente porque não é um estudo aprovado formalmente e que a rigidez que tiver passa a valer e depois para se alterar tem que se alterar o plano, precisamente pode ele servir como uma espécie de default que, aliás, eu penso que vocês tinham isso na apresentação, que no fundo diz aos particulares, se avançarem com isto, praticamente o estudo está feito, é só porem isto em termos de loteamento, chamemos assim, simplificando, mas dá sempre a abertura de se aparecer uma proposta melhor, até só para parte da unidade de execução, se o município entender que ela é melhor e se articula, também não tem aí uma questão de ter que alterar formalmente um plano, etc., porque tem outra flexibilidade de o fazer. Eu penso que isto, reparem, isto tem aplicação desde a área metropolitana do Porto até Freixo de Espada à Cinta, digamos. Em todas as circunstâncias, se calhar nos municípios mais pequenos, ainda mais importante isso é, porque é mais ridículo aí ter de se fazer um plano pormenor por causa de uma questão. E, no entanto, a estruturação dos territórios, a estruturação urbanística, ela é mesmo necessária. Portanto, eu penso que isto é uma figura que deve ser explorada o mais possível com estas flexibilidades e com a questão que dizia o Frederico. O sistema de cooperação, o município define os termos onde é preciso cooperar. Às tantas, com o desenho é suficiente para depois cada um, por operações urbanísticas autónomas, avançar, não é? E, portanto, e reparem uma coisa também, que às vezes há confusão, que eu tenho ouvido de algumas pessoas. A unidade de execução não obriga a que seja uma operação urbanística única. Não tem que ser necessariamente um parcelamento. Eu hoje, por acaso, consultaram um particular por causa de uma situação dessas e que chegava à conclusão de que a unidade de execução tem 3 terrenos e os próprios termos em que a Câmara define a sua estruturação permite que um deles possa ser uma operação urbanística e os outros 2 sim têm que se juntar porque não se consegue fazer aquilo sem eles se juntarem. E a minha opinião é sempre esta. Quando passamos à execução, nós devemos pôr as operações o mais autónomas possível e no sentido de obrigar o menos possível à agregação e à junção de particulares. Aliás, este caso, o grande problema que eles tinham, estes que eram os donos do tal terreno para avançar autonomamente, tinha a ver com isto. É que o outro terreno é um conjunto, uns herdeiros que são mais de 10, que não se entendem entre si e que se isto ficar numa operação urbanística única, nunca mais se vai fazer. E, portanto, uma questão, a gente tem que fixar e pôr em conjunto o que tiver que ser em conjunto. Às vezes o conjunto é unicamente o estudo de estruturação urbanística. A partir daí, se calhar pode-se fazer sempre pelas vias normais autónomas, chama-se-lhe unidade de execução, mas lá está a unidade de execução também. Eu também não conheço unidade de execução sem desenho urbano. Agora, o desenho urbano não é necessariamente o desenho do loteamento. Pode ser um desenho de uma estrutura que depois cada um desenvolve nos pormenores com a sua operação de loteamento própria, ou até, às vezes, por uma obra de edificação sem ser operação de loteamento. Manel, só queria acrescentar, eu estou com a mão no ar. Hein? Pronto, muito bem. Só queria acrescentar uma questão que me parece importante, já que falamos em sistemas de cooperação, de iniciativa municipal, é bom recordar que a gestão urbanística, a partir de agora, deixa de ser aquela, deixa de ser comum, aquela que normalmente se faz. Nós temos que deixar definitivamente de ter uma gestão urbanística reativa e para passar a ter uma gestão urbanística proativa e estratégica. É isso, as áreas programadas exigem isso, exigem que a gestão urbanística seja atuante, não estejamos sentados na secretária à espera que as coisas nos cheguem, nós temos que ir para o terreno, nós temos que ir construir a cidade, e construir a cidade significa uma gestão proativa, uma gestão estratégica, sobretudo com caráter estratégico. Isso parece-me fundamental e é isso também que está muito associado às áreas, ao sistema de execução de cooperação e mesmo ao sistema ao sistema de execução de iniciativa dos interessados. A Câmara Municipal aí tem sempre, tem que ter intervenção, mesmo que essas áreas não sejam da sua iniciativa. Eu diria aí que, aliás, há uma situação mista, quer dizer, obviamente tem que ser proativa, principalmente quando se trata das intervenções que têm qualquer caráter estratégico ou importante ou prioritário, pode ser aquilo que se poderia chamar reativo ou proativo, ou que é, a propósito de um pedido que aparece, é o momento para fazer o estudo urbanístico de conjunto e estruturar, não é? Portanto, isto aponta num sentido que me parece que será inevitável para as coisas funcionarem bem, é que a escala do estudo urbanístico deve estar na gestão urbanística e não no planeamento, quando as câmaras são suficientemente grandes para dividirem entre uma parte do planeamento e a parte da gestão. O estudo urbanístico deve estar na gestão.
precisamente para esta gestão proativa, reativa ou proativa, ser feita aí, até porque, havendo um bom plano de enquadramento, exatamente este setor desta gestão e estudo urbanístico tem as diretivas estratégicas, trata-se de dar forma ao que o plano já estabelece do que é que deve ser. No fundo é o que o particular deve fazer quando vai fazer a sua intervenção de acordo com o plano. Mas isto é também um desafio do ponto de vista organizativo, porque para mim, desejavelmente, o estudo urbanístico devia estar junto com a gestão. Não sei se isto é polémico, as pessoas que estão aqui que trabalham em câmaras poderão reagir a isto e era bom. Não sei se vai continuar a haver gestão. Pois. Vai haver a fiscalização, não é? Sim, exato. Quando o diploma refere que deixa de haver intervenção humana, Humana, é? Deixa de haver intervenção humana, esquecendo-se que até para submeter o absurdo de submeter numa plataforma e alguém do lado de lá validar o que entrou na plataforma, até isso é intervenção humana. Ou para arquivar o processo. Também. É muito mau o que está escrito, mas eu espero bem que ainda haja margem para as associações do setor trazerem algum bom senso, porque efetivamente a gestão urbanística e o controlo prévio tem que ser feito. Não é com edifícios em betão que se vai decidir que alguma coisa está mal e que tem que se corrigir, não em desenho, mas com demolições torto e a direito. Reparem com a questão dos prazos, já agora vem a propósito, esta proposta legislativa, para determinadas intervenções, em determinadas circunstâncias, propõe um prazo de 10 anos, prorrogável por mais 10. Quer dizer, perante esta proposta, vir alguém numa comissão de governação dizer que 10 anos é excessivo, diria. Então, e a questão do prazo de 10 anos, uma coisa é certa, de um ponto de vista formal, para já a questão dos ciclos de planeamento, dos ciclos de programação dos municípios e os programas, como é que se chama, os planos de atividades de médio prazo, isto é relevante para o que seja a intervenção do município direta, e nomeadamente com despesas do município. Mas não vão ser só os municípios que vão fazer urbanismo, continuamos a ter uma intervenção muito grande dos privados, e portanto eles não têm que estar amarrados aos ciclos eleitorais ou ciclos de programação a médio prazo ou o que seja. E uma coisa é certa, a legislação, o decreto regulamentar, o que diz é a garantia da provisão daquelas situações no horizonte temporal do plano. Portanto, tudo o que seja mais do que isso, dizer tem que ser 4 anos, tem que ser por ciclos de 2 anos, é interpretação criativa do que diz o decreto. E, portanto, parece, pode haver muito bom senso nisso e muitas vezes tem alguma razão de ser, mas, na minha opinião, nenhuma comissão de governação pode exigir ou pode dizer quais são os prazos e dizer que este prazo é excessivo. Quer dizer, a gente tem que se exigir ao que diz a lei. E aqui não é uma questão de ambiguidade, a lei é claríssima. Aliás, com uma certa incongruência, porque, entretanto, a lei geral, o RGIC, diz que os planos podem não ter prazo. Portanto, o horizonte temporal do plano pode não existir no plano. Eu acho que para a execução deve haver sempre um horizonte temporal para as áreas de execução. Agora, tentar impor que tem que ser de 4 anos, no máximo de 6 anos, ou o que seja, dizer, isto, santa paciência, mas é uma interpretação demasiado criativa do que diz a lei, não é? Mas, pronto, é a minha opinião. Penso que não estou sozinho nisto, mas é polémica. Eu gostaria só de acrescentar só 2 notas em relação a este do prazo, parece que é a nossa perspectiva aqui. A primeira nota é que o que nós estamos a dizer é que isso não pode ultrapassar os 10 anos. Então não estamos a dizer que são todas para 10 anos. É que não pode, pois há prioridades, naturalmente, vai avançar para um lado, vai avançar para o outro. Depois, temos de ter consciência que, entrando esta nova geração em vigor, com este modelo, isto 2 anos vão ser para as câmaras se adaptarem. Não é? Isto não vai ser logo implementado de raiz. Vai haver aqui uma fase de adaptação. E depois, a fase de adaptação das equipas e a fase de adaptação também dos particulares, não é? E deste modelo todo que vai começar a ser implementado. Por isso é que nós dizemos que vai haver aqui uma... Portanto, isto vai realmente obrigar a ter um novo paradigma de gestão, não é? De verdadeira gestão proativa. Pronto. Depois, a última nota que eu digo tem a ver com o país em que vivemos, não é? Porque isto é um processo que seja um pouco mais complicado, às vezes arrasta-se. E pareceu-nos a nós que, numa situação, com certeza irão acontecer, de um promotor que até quer
desbloquear e quer começar a iniciar o processo de infraestruturação e de edificação da sua área. Mas que, por uma razão qualquer, que não tem culpa, o processo não anda, quer dizer, chega lá ao fim e depois puma, acaba simplesmente. Portanto, temos pronto, o país é que vivemos, não é? Esta questão esperemos que estas novas propostas venham agilizar isto, não é? Esperemos bem que sim. Mas a verdade é que é o contexto que nós estamos aqui. Parecemos que 10 anos, tendo em conta o nosso território e a quantidade de vazios e vaziinhos e vaziões que nós temos para começar a tratar, há que haver aqui uma gestão de prioridades, não é? E há que haver dar tempo para as coisas poderem começar a executar. E por isso também dizemos que a questão que consideramos muito importante é a questão do que é que define o que é isto da execução. O que é isto da execução? Fala-se muito da execução do quadro legal, mas nem lá nenhum diz o que é que concretamente é a execução. E depois está sujeito a interpretações diversas, não é? Como é natural. Portanto, parecemos a nós que, nesta lógica de alguém que começa genuinamente a querer promover a consolidação daquelas áreas, ou a estruturação daquelas áreas, e que o fundamental é que ele comece a iniciar o processo e que dê continuidade ao processo. Se a partir de uma certa altura caducar um procedimento, pronto, aplica-se os efeitos na execução. Mas não vamos é deixar cair qualquer coisa porque está a andar. E por isso é que nós também definimos aquela questão das salvaguardas, não é? A concretização destas áreas, de consolidar e executar, são a partir do momento que a Câmara tenha garantias da execução por um lado, obriga o promotor já a gastar o dinheiro, não é? E por outro lado, caso os promotores não avancem, a Câmara tem dinheiro para executar pelos promotores. Pronto. E parecemos que esta era a melhor solução. Era só estas notas que eu gostava de deixar sobre os prazos. Estou tudo mudo. Desculpa, estava sem som. Ninguém quer colocar mais. Não, prefiro Maia, levantou a mão. Pronto. Eu quero esclarecer que quando coloquei a questão da programação temporal da execução do plano, não fiz nenhuma crítica, foi só para confirmar se eram 10 anos, se havia prioridades para o curto e para o médio prazo. E, portanto, obviamente, fica esclarecido que a programação temporal, digamos que está meramente indicativa para 10 anos. Máximo. Pois. Exato. Agora, relativamente à questão que foi colocada, pronto, isso é outra dualidade do próprio enquadramento legal, porque eu também, quando procuro tentar interpretar a lei, parece-me que ando a tentar montar um puzzle com peças imperfeitas e outras que estão ausentes. Exato. E agora, neste urbanismo que vamos ter de fazer, o urbanismo de marcha atrás, isto é preciso muita competência técnica e financeira, isto não é para qualquer um. Não é? Porque antes íamos atrás dos promotores imobiliários, aquilo era sempre em frente. E agora o legislador obriga-nos a fazer um urbanismo em que temos de ter uma mudança, de olhar para trás, e, portanto, isto exige, efetivamente, muita perícia. E eu diria que, para mim, digamos assim, a programação é uma programação temporal da execução jurídico-económica e material da urbanização. Tendo em vista atingir o estado de consolidação, quer da infraestrutura, quer da edificação. E pegando neste conjunto, obviamente que isto exige muita competência técnica e financeira. Pronto, era só este esclarecimento que eu... Mas esta é a minha interpretação, como vos digo, das leis, digamos assim. Exato.
Em relação a este novo pacote legislativo e com que está toda a gente a analisar, há aqui uma questão que me parece que provavelmente será talvez aquela que será mais eficaz no sentido do resultado final ser menos radical. É que esta simplificação toda conduz também a uma questão, que é uma insegurança jurídica muito grande dos empreendimentos. E os empreendedores não querem isso. Aliás, eu ontem, no debate da Durban, uma das questões que foram esclarecidas, estava lá a ver, mas como é que eu, para o futuro, tenho a garantia de que se comprar uma casa está legal? É só isto. E, portanto, eu estou convencido que a questão da segurança jurídica vai ser o grande travão para algumas, digamos, imaginações criativas mais exuberantes que esta lei tem, não é? Tenho alguma esperança que, pelo menos por essa razão, porque infelizmente no nosso país e da tradição que nós temos, não será propriamente pela influência que a doutrina urbanística possa ter, que a gente possa ter muita esperança de que as coisas sejam corrigidas, para mal nosso, incompetência nossa, se calhar, mas agora, esta questão parece que é muito pertinente e isto vai ser um travão, espero eu que seja também um travão a determinadas veleidades que estão ali colocadas que, efetivamente, para além de muitas imperfeições que foram assinaladas, depois pega-se umas coisas, modifica-se, mas não se modifica todas as ramificações que essa nova alteração tem e, portanto, fica tudo, não é pendurado, fica tudo desarticulado umas coisas das outras. Mas esta questão da segurança, da insegurança jurídica, eu penso que vai ser poderá ser um travão bastante forte nisto. E, claro, uma nossa parte temos que tentar o máximo, pelo menos, de marcar a nossa presença, não é? E vamos ver o que é que isso resulta, não é? Não sei, mais alguém quer fazer alguma intervenção? Sobre isso mesmo eu levantei a mão, não sei se posso. Sim, forte. Sobre isso mesmo da segurança jurídica, eu sou advogado, sou jurista, Bom. trabalho nesta área há muitos anos, só faço isto, e o que me preocupa é precisamente que o diploma no dia 19 de maio foi aprovado na generalidade, agora vai ser discutido na especialidade, mas esse bom senso, se não vier precisamente de associações públicas, de Claro, organizações e de entidades externas, parece-me que aquilo que já está decidido, por quem elaborou o diploma e terá já o diploma quase final, o seguinte, pronto, pelo que se percebe, está pouco preocupado com essa segurança jurídica porque quer mostrar efetivamente que o problema da falta de habitação, e vamos sempre dar a isto, não está na burocracia e na complexidade administrativa. Quando a verdade é que a burocracia serve para nos proteger a todos, não é? Ela tem que ser bem tratada, tem que ser célere, mas não é dispensá-la e a dizer que um notário, como dizia o professor Miranda ainda agora, na compra de uma casa, basta ao notário dizer que a casa pode não ter título, pode não ter licença de utilização. O negócio faz-se, mas quantas pessoas é que percebem que o não ter título pode significar que se calhar metade da casa ou a casa toda tem REN, tem que ir abaixo? Quantos advogados até, ou quantos juristas que trabalhem até, não estou a falar do público em geral, é que percebem o que é uma licença de utilização que é nula, não é? Claro. Se não são as pessoas que trabalham nesta área a alertar para estes temas, eu acho que temos aqui um período de uma grande insegurança jurídica para todos, porque com esta vontade de criar mais habitação, que eu acho que é uma prioridade absoluta, eu não estou nada contra, mas pelo contrário, só acho que isso não pode ser ao sacrifício da segurança jurídica mínima, ou achar que basta responsabilizar os técnicos e as suas ordens profissionais. Uma casa, falava-se ainda agora, a casa pode ter que ser demolida ou pode não ter condições de habitabilidade. Como é que vai funcionar se for um negócio jurídico de 40 milhões em que um hipermercado vai funcionar num determinado local? Há algum seguro profissional, de alguma ordem profissional, seja dos advogados, dos arquitetos, dos engenheiros, de quem for, que vá cobrir a responsabilidade de um negócio feito há 30 anos com um hipermercado? Não há. Parece-me que o Estado, mais uma vez, como já fez no passado noutras situações, demite-se das suas funções como tentativa de mostrar que a culpa não é dele, de não haver mais habitação. Não consigo controlar, não consigo licenciar do ponto de vista prévio, vou dizer que isto avança tudo e depois logo se vê. Quando todos nós sabemos que quando for preciso demolir ou tomar medidas coercivas, como é que as coisas funcionam.
Nós sabemos que as câmaras, como diziam há pouco, não são Porto e Lisboa. Quantos técnicos é que há de fiscalização em câmaras mais pequenas? Falar do BIM, eu acho ótimo, o BIM é excelente para imensos projetos, mas a própria Câmara de Lisboa tem dificuldade em abrir DWGs, e é a capital. Às vezes pede que se lhe envie um projeto em PDF e nem um AutoCAD. Não está preparado, ou que fará uma Câmara pequena, estar preparada para o BIM. Acho que está ali muito pensamento estratégico, de quem acha que se calhar estas coisas funcionam na Alemanha ou na Dinamarca, mas em Portugal o que falta, sobretudo, acho que não é nova legislação como esta, era meios para se cumprir a legislação que já existia, que muita dela era boa. Por alguma razão é que as comunicações prévias se mantinham como um regime opcional, Exatamente. o financiamento é que era um regime supletivo, porque as próprias câmaras e os operadores sabiam. Como é que eu me vou financiar numa hipoteca com uma comunicação prévia se o banco não tem segurança nela? Agora vou passar a isenção de controle prévio? Vou fazer uma unidade de execução e esqueço-me que tem que haver reparcelamento urbano a seguir? De onde é que vão aparecer os lotes? Vão aparecer por obra e graça do Espírito Santo, sem loteamento? Está ali tanta coisa assustadora para quem lida com o dia-a-dia disto que eu dizia, pronto, o bom senso vai prevalecer e isto não vai acontecer. Mas a verdade é que tendo sido aprovado na generalidade, na especialidade, acho que vai ter alguns ajustes, mas vai depender muito da força das associações públicas, das associações de municípios, da Associação de Municípios, e de quem está efetivamente, com quem vai ficar, como se costuma dizer, com o bebé nas mãos, porque legislar é fácil, aplicar a legislação é que é difícil. Era este comentário. Exato, aliás, ontem foi dado um exemplo que é, agora vem uma questão do deferimento tácito, e portanto há uma certidão de deferimento tácito, mas foi assinalado, isto é uma questão mais de ordem jurídica, mas extremamente relevante, mas uma questão é dizer uma certidão, dizer que se formou o deferimento tácito, outra questão é uma certidão dizer que o deferimento tácito é lícito, ou seja, teve o deferimento tácito, mas podia ser deferido. Ora, a certidão do deferimento não legitima o resultado, não é? Logo coisas deste género, não é? Aliás, eu acho aqui uma atitude que não é inédita, como disse, nos últimos anos tem sido muito essa a tendência, e de sucessivos governos, nem sequer é um governo numa determinada área, que eu acho que é uma situação péssima, que é desregulamentar-se, não porque as regulamentações são obsoletas, mas porque é muito complicado aplicar as regras. Este é um critério péssimo para desregulamentar. O outro dia dava o exemplo, se chegar à conclusão que numa central nuclear as regras de segurança são muito complicadas de aplicar, então por este critério acaba-se com as regras de segurança porque é difícil aplicá-las, não é? Quer dizer, isto não pode ser assim, é pior critério para desregulamentar. Mas no fundo é um bocado a linha que a gente vê nesta legislação, não é? Ora bem, não havendo, penso que não há mais intervenções. Não sei se o Porfírio, há bocado, penso que a mão levantada tinha ficado da intervenção. Não sei se os nossos conferencistas querem dizer mais alguma coisa, umas palavras finais. Estão sem som. Só dizer, por fim, que agradecer a oportunidade para apresentarmos aqui as nossas propostas e as nossas preocupações também, com isto que vem, com este novo modelo que esta segunda revisão vai trazer, não é? E pronto, estamos aqui para mais experiências destas. Muito bem. Entretanto, havia aqui mais que uma pessoa perguntou se poderia ser disponibilizada esta vossa apresentação. Portanto, fica ao vosso critério. Se a puserem, é uma questão de a disponibilizarem a qualquer membro da direção da associação, e a gente fala depois de divulgar, se não tiverem nenhuma objeção, que obviamente podem ter, também fica ao vosso critério, não é? Ora bom, sendo assim, resta obviamente agradecer a participação de todos, em especial dos conferencistas, por esta excelente, digamos, apresentação, pelas questões que suscitaram, também aos intervenientes e obviamente a todos que de algum modo, nós não estivemos muitos, mas também, como é tradição nossa, a maioria, uma grande maioria, ficou até ao fim
o que é sempre bom. E, portanto, mais uma vez lembrar, no dia 31, na próxima quarta-feira, às 6 horas, teremos uma sessão, aí mesmo é de partir pedra, que é o que estamos todos a fazer, relativamente a este simplex. Muito obrigado a todos e até quarta-feira.